paz, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui nessa série Arrependimentos, Encontros Inesquecíveis com o Mestre. E hoje nós vamos falar do encontro do Mestre Jesus com a mulher que sofria de uma hemorragia, de um fluxo de sangue. A história está registrada em todos os evangelhos sinóticos. Nós vamos acompanhar aqui pelos registros de Marcos e convido você a também abrir a sua Bíblia no Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25. E nós vamos seguir o texto, porque a Bíblia é a nossa bússola, a nossa orientação. E o entendimento, ele parte de Deus através da sua palavra aos nossos corações. Leamos então o texto. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta por todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem lhe havia tocado. Então, a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Amém. Glórias sejam dadas ao nosso Deus, o Messias enviado para operar milagres, resgatar o homem da sua condição de dor e sofrimento e dar esperança, dar uma vida nova. Mas entrando na personagem desse texto, que fala sobre a mulher do fluxo de sangue, vem a pergunta: mas o que sabemos sobre esta mulher? Sabemos apenas que ela era uma mulher judia, que vivia na cidade de Cafarnaum, que também sofria dessa hemorragia há muito tempo, e por 12 anos o texto deixa a entender que era uma mulher, que ela tinha alguma posse, algum bem material, porque registra bem que ela gastou tudo o que tinha com tratamentos, buscando vários médicos, querendo se superar dessa dor, livrar dessa dor e dessa condição que a colocava fora do convívio social, porque pela lei as mulheres que tinham esse fluxo de sangue, não só como hemorragia constante, como era grave o caso dessa mulher, mas também as mulheres, no seu período menstrual, a lei de Moisés, o rito da lei judaica, ela fala que a mulher nesse período, por estar expelindo sangue, ela não poderia prestar cultos, ir à sinagoga, nem tocar, nem conviver com ninguém. E alguns historiadores, eles registram que nas cidades e também em algumas aldeias havia um lugar próprio que era chamado de Arraial das Impuras. Então, quando a mulher entrava no seu ciclo menstrual, elas saíam de sua residência e iam para lá e permaneciam o período do seu ciclo, já convivia só as mulheres ali, e depois retornava para a sua vida normal. Só que no caso dessa mulher, o seu ciclo não terminava e já havia 12 anos que ela estava segregada, alijada do convívio social e carregando aquele estigma
de ser uma pessoa impura, porque a lei, a Bíblia registra que lá no livro de Levítico 15, 25, no versículo, ele fala, né, que a mulher com fluxo de sangue, ela é considerada impura, proibida de tocar em alguém, porque quem recebesse o seu toque também seria considerado impuro. E dentro de todo esse contexto histórico e social, a gente vê que a mulher por si só, ela já estava numa camada, né, de menosprezo social, porque é triste até como mulher, né, a gente relembrar esses fatos, que o judeu, ele tinha por costume, diante das suas orações matinais, agradecer principalmente por 3 coisas. A primeira, de não ter nascido gentio, mas sim judeu, de não ter nascido escravo, mas livre, e por ser nascido homem e não mulher. É difícil, né, a gente aceitar essas condições, mas fazia parte da cultura, da história, e tinha sua importância, porque ressalta para nós que esse mestre, que nós um dia também tivemos um encontro com ele, e esse mesmo mestre que encontrou essa mulher, ele não faz acepção de pessoas, ele veio para quebrar esses rigores da lei e estabelecer a graça dele sobre a nossa vida. E seguindo, né, no texto, a gente vê que esta mulher, dentro dessa condição, ela rompe algumas barreiras e ela toca em Jesus. A vida dessa mulher, se a gente deixar ver só pelo sofrimento, de tudo que ela passava, pensar na dor física, na dor emocional, nos leva a ter um sentimento de empatia, de compaixão, mas de ver, né, só o sofrimento na vida dela. Mas esse encontro aqui hoje, ele vem trazer para nós que essa mulher, ela tinha algo mais do que só doenças, decepções, gastos, prejuízos financeiros. Então devemos mudar esse olhar para esta mulher, porque ela, quando ela ouve falar de Jesus, o texto é bem claro que fala, né? Ouvindo falar de Jesus, neste momento brota no coração desta mulher uma confiança. Ela passa no seu coração a ter uma nova esperança. Aquela esperança que ela tinha nos médicos de fazer o tratamento, aquilo passa a ficar como coisa do passado. Ela não se lembra mais do tempo passado, mas brota no seu coração uma esperança, porque nesse momento, ao ouvir falar de Jesus, ela reconhece no seu interior que o mestre não era apenas mais um rabino que, dentre outros, que tinham naquela localidade, mas ali, no seu coração, ela reconhece a messianidade de Jesus. Ela sabia que este era o Messias, enviado para salvar, para curar e para libertar todo o seu povo. Então a esperança dessa mulher, ela renova. E com a confiança no Mestre, ela rompe toda a sua barreira religiosa, os ditames da lei, sabendo que para ela ir até a multidão, ela fugir essa barreira social, né? Ela avançar para estar no meio das pessoas, na condição que ela estava, esvaindo sangue, ela corria o risco de ser apedrejada, porque era assim que a lei aplicava a penalidade para quem descumprisse, para uma mulher que descumprisse esse propósito de estar isolada neste momento. Mas a confiança nesse mestre faz ela avançar. E a notícia acerca de Jesus operou nesta mulher uma força, uma determinação. Nós podemos ver ali que neste momento que o seu entendimento foi modificado ao ponto assim, que ela conseguiu separar no seu entendimento
ter uma mentalidade diferente, que nós chamamos de metanoia, a mudança de pensamento, né? Ela não pensou no passado, ela não pensou em tristeza, não pensou em decepção, mas ela brotou essa esperança e a fé em seu coração. Então aconteceu essa mudança na vida desta mulher. E em razão dessa fé, porque ela creu, como fala o versículo, e ela fala consigo, né? Se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Olha só que tamanha fé. Nós vimos que a fé, ela está registrada na Bíblia, que ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, 17, retrata bem isso, que a fé pelo ouvir. E essa mulher, impulsionada pela essa fé, ela rompe todas as suas barreiras, todas as suas dificuldades. E esta mulher, ela vai até o encontro com o Messias. E o texto, se a gente pegar dentro do contexto, antes de Jesus chegar até esse caminho onde a mulher entra na multidão para buscar o seu milagre, buscar a sua bênção, o texto relata que Jesus antes ele sai do barco e fica ali às margens do mar da Galileia e está ali com a multidão, com seus discípulos, e de repente chega um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo, e implorando a Jesus que o acompanhasse até a sua casa, porque ele precisava que Jesus impôsse as mãos sobre a sua filhinha, que estava já desfalecendo. E Jesus, ele atende esse pedido, ele segue com Jairo e a multidão o acompanha, e ali no meio da multidão, um milagre que não estava programado, ele acontece ali. E a mulher, ela está determinada a tocar nas vestes de Jesus. Agora, neste momento, vou falar um pouquinho sobre esse detalhe que ela fala que não quer abraçar o mestre, não quer falar com o mestre, mas quer tocar nas vestes de Jesus. Isso, para a simbologia judaica, tem uma explicação, porque pelo ritual da lei de Moisés, todo judeu, e eu acho que os judeus hoje mais tradicionais ainda é utilizado hoje, embaixo da sua camisa eles colocam tipo uma bata que é quadrada e nas 4 pontas tem um cordãozinho, tipo uma franja. E ali a gente, pegando lá nos relatos bíblicos, vai falar a simbologia que está registrado lá no livro de Números e em Deuteronômios também, que isso tinha uma simbologia, porque ali, quando os judeus, ao se vestirem e botar aquela franja ali, ele estaria carregando a lembrança dos mandamentos de Deus para a sua vida, e isso era como se fosse um encorajamento para que a pessoa se permanecesse santo. Então, assim, essa simbologia das franjas, da orla nas vestes, naquele contexto social, ele é bem relevante. Então a mulher, ela sai determinada a tocar no manto, nas vestes de Jesus, na franja, e o nome traduzido dessa franja, que ela simboliza também como se fossem as asas, tem um nome hebraico que fala tzit tzit, é um nome difícil até de pronunciar um pouquinho, mas para o judeu isso tem um significado, e até hoje alguns judeus tradicionais ainda usam esse cordãozinho ainda pendurado nas suas vestes. Mas seguindo aqui nessa caminhada, nesse momento onde a bênção é liberada, a mulher vai, toca em Jesus. Eu penso comigo que neste momento ali, ela deve tentar ao máximo se esconder, como as mulheres usavam um lenço, né, para tapar os seus cabelos, ela deve tentar se esconder até o seu rosto também, para que não fosse reconhecida, como a gente já falou anteriormente. Ela vivia naquele arraial, e todas as mulheres que estavam ali, que iam e voltavam, deviam saber
da doença que ela sofria. Assim mesmo porque dentro daquele contexto ela procurou por vários tratamentos, vários médicos, então era uma figura até mesmo conhecida pela sua doença. E naquele momento ali que ela invade a multidão, eu acredito que ela vai bem escondidinha ali, se tapando mesmo, né, para não ser reconhecida como a enferma, a hemorrágica. Mas a determinação no seu coração, a esperança, a confiança, a fé, a impulsiona a ir e a tocar, a cumprir com o propósito que ela havia botado, né, no seu coração. E ela chega até o mestre, ela consegue, né, vazando pela multidão, chega às vestes de Jesus e toca. E instantaneamente, aquela mulher, depois de 12 anos, ela consegue perceber que o seu corpo foi sarado. Olha, imagina, a pessoa que perde sangue, todos nós, não precisa ser mulher para saber disso, né? Que algumas doenças fazem alguns homens perder sangue também. E isso leva à fraqueza, à falta de vigor, à apatia, a anemia, muitas coisas acontecem como se a vida se estivesse se esvaindo. Então cada dia para essa mulher é como se ela tivesse menos vida. Cada milímetro de sangue que ela perdia era a vida que ela estava perdendo. E depois de 12 anos, num único ato de fé, ela sente o seu corpo restaurado, ela se sente cheia de vida. E ali naquele momento eu imagino como aquela mulher ela deve ter querido gritar, glorificar, mas contida dentro de si, ela começa assim a passar um filme na sua cabeça. Como isso aconteceu? Eu estava certa, é o mestre, é o Messias, eu estou curada, eu vou poder voltar ao meu convívio social. Planos na vida daquela mulher devia ter sido restaurado em poucos milésimos de segundo. Mas de repente, ela ouve uma outra voz, onde diz: quem me tocou? E o texto fala que ela tremeu, né? Temeu e tremeu e ficou apavorada. E agora? O sentimento já mudou. Qual a atitude? O que eu faço? Agora, paralelo a isso, a gente vê como os homens, né? Mesmo convivendo com Jesus, não, às vezes estão distantes desses detalhes espirituais. Jesus faz essa pergunta para a caminhada e os discípulos na sua humanidade realmente, né, quase que falam: você está ficando louco? Todo mundo aqui à tua volta encostando, esbarrando em você, você pergunta quem tocou, mas assim, nosso Jesus, nosso mestre, né, ele simplesmente ignora aquela fala, aquela resposta, porque ele, como Deus, como homem Deus, ele sentiu de si as virtudes saindo e a bênção chegando até o teu próximo. E ele tinha um propósito naquela pergunta. E ele começa a olhar para o lado, ignorando aquelas respostas humanas, e começa a procurar, a buscar o contato visual com esta mulher. E essa mulher, de forma corajosa, determinada, confiante, como são as características que nós marcamos aqui dela, uma mulher cheia de fé, ela vence seu medo, vence os seus temores, vence a sua vergonha e se apresenta a Jesus. E neste momento, nós podemos pensar, né? Florear um pouquinho aqui esse momento, Jesus olhando nos olhos desta mulher. E através desse olhar, Jesus libera a cura, testifica, né, a cura na vida dela, porque ela já tinha se sentido restabelecida, mas Jesus como se colocasse um selo e fala: filha, a tua fé te curou. E despede aquela mulher em paz. Aquela mulher, depois desse encontro, nunca mais foi a mesma pessoa. De sofredora, ela hoje, aqui, no nosso tempo, está marcando, nos dando o exemplo de ser uma mulher de fé, uma mulher que possui uma fé genuína, que rompe barreiras, que é determinada, que deu ouvido à palavra do Mestre. E tudo isso aconteceu por uma atitude de ela sair do seu lugar, não se acomodar
nas mazelas da vida, mas ela saiu e foi buscar a bênção, e ali ela encontrou o Mestre que tudo pode, que tudo cura, que a todos quer liberar a paz e o perdão. E a gente pensa diante dessa afirmação, dessa frase de Jesus: filha, sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou, aleluias, glória a Deus. E o mesmo Jesus que falou isso para esta mulher, ele vive e reina em nosso meio, na nossa vida, e nos trata como filhos amados, está pronto para nos curar, nos libertar e tirar dessa condição de medo, atemorizado, de isolamento, para nos dar uma vida e uma vida abundante. E a gente pode refletir sobre algumas coisas que Jesus faz neste tempo. Os ensinamentos estão aí, as histórias aconteceram no passado, são fatos reais, mas hoje nós lemos a Bíblia e precisamos entender o que este milagre, o que essa vida transformada tem a ver com a minha vida hoje, o que Jesus quer tratar comigo através desse ensinamento. E muitas vezes nós desobedecemos e não damos a Jesus a exclusividade que Ele quer ter. As duas coisas que Jesus pede diretamente é a fé, exclusividade e a obediência. Então, são fatores determinantes para que possamos andar com o Mestre e receber as suas virtudes também diariamente na nossa vida. Interessante também outro ponto, quando Jesus, ele mesmo já sabendo que a mulher tinha obtido, a cura que ela tanto desejava, ele simplesmente não deixa ela roubar a bênção e sair para a sua vida, lógico, feliz, cheia de gratidão, mas Jesus não quer simplesmente dar a bênção. Ele quer ter o quê? O relacionamento. Tanto é que ele procura a mulher, ele tenta estabelecer um contato visual, criando ali um relacionamento. E não é diferente hoje comigo e contigo. Jesus, ele busca esse relacionamento. E nós temos as formas de buscarmos, de andar com ele. Hoje, nós não temos aquele Jesus na forma humana como aquela mulher teve, mas nós temos o privilégio de carregar o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, o nosso Ajudador, aquele que nos alerta dos perigos e nos dá o discernimento para todas os conflitos da nossa vida, todas as nossas decisões, tudo aquilo que viemos a fazer, o Espírito Santo está ali, pronto a nos dar o discernimento. Mas para isso, este relacionamento ele tem que estar sendo buscado. E Jesus ele não força para buscar o relacionamento. Cada um de nós precisamos fazer a nossa parte de buscar estar com Ele, se interessar pelas coisas do reino, buscar Jesus através de oração, de leitura da palavra, mas simplesmente de ter aquela vida transformada, onde o Espírito Santo de Deus possa fazer morada perpétua em nossa vida. Então, entender esse relacionamento profundo e pessoal vai muito além do que uma compaixão, do que um sentimento qualquer. Existe de nós um comprometimento com o Mestre, porque só o Mestre, o enviado de Deus, o Redentor, que é aquele que veio para perdoar, purificar os nossos pecados e nos livrar de todas as injustiças. E Ele está aberto também ao toque. Ele nos dá livre acesso para esse relacionamento com Ele. Nós podemos tocar o Filho de Deus sem medo de expor o nosso mal, a nossa impureza e todo o pecado que nos rodeia diariamente. Não importa qual seja o seu mal, seus medos, suas angústias, seus temores. Se entregue à mão do Mestre. Toque no Mestre. Ele está esperando pelo seu toque, pois Ele é o sol da justiça,
que traz a cura nas suas asas, em seu tzit, né? Como nos diz o profeta Malaquias, lá no capítulo 4, versículo 2, o sol da justiça, o enviado de Deus. E por causa da fidelidade de Cristo, aquela mulher foi salva, foi curada e despedida em paz. E este mestre, ele continua operando milagres na minha e na sua vida. Bastamos que creamos e para vivermos diante da sua vontade e da missão que ele tem determinado para cada um de nós. Então, fechando aqui esses ensinamentos, nós podemos refletir que Jesus sempre valoriza o relacionamento. A fé genuína, ela produz cura e libertação. E devemos lembrar que a fé vem pelo ouvir. Então nós, como mensageiros de Deus, devemos sempre partilhar da palavra, compartilhar a palavra, sempre ao nosso lado pessoas sedentas de ouvir a boa palavra da verdade, a verdade que liberta, que leva além da vida, que permite uma vida eterna com Cristo. Então a nossa responsabilidade é compartilhar da palavra de Deus. O arrependimento e fé te aproxima do Mestre. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem arrependimento também, a fé ela fica esvaziada. Porque nós devemos saber, né, quem somos, que dependemos o tempo todo da graça e dos favores de Deus sobre as nossas vidas. E nos arrepender, porque não buscar esse processo de santidade. Porque ninguém santo é Jesus, mas nós que decidimos viver uma vida com Ele, não podemos deixar de viver nesse processo para a santidade. Cada dia com arrependimento, com fé, buscando e sabendo que nossa caminhada tem um final garantido com Cristo na glória. E pela fidelidade, né, de Cristo, a mulher foi salva, recebida por filha, curada e despedida em paz. Então eu fecho aqui com essa frase, pense nisso, que todos nós precisamos de cura também, mas precisamos, toda vez que brotar no nosso coração esse sentimento que precisamos ser curados por Cristo, vamos lembrar desses ensinamentos dessa mulher, não da sua dor, não do seu isolamento social, dos seus gastos com os médicos, nos tratamentos que foram falíveis, mas vamos lembrar que ela teve fé, determinação, teve esperança e ela tocou no Mestre. Que sejamos assim também. E essa despedida em paz, essa paz de Cristo, vamos compartilhar essa paz de Deus. O mundo precisa de paz, o mundo precisa de Jesus, o mundo precisa dos cristãos ativos, anunciando esse Mestre inesquecível, que traz ensinamento de arrependimento e de cura. Que Deus abençoe a todos vocês, que estejamos sempre firmes na palavra, compartilhando, aprendendo, buscando entendimento e discernimento pelo Espírito Santo na nossa vida. E a nossa missão aqui é contribuir para o reino, viver para o reino, viver de forma que agrade a Cristo, porque cada um, ele deu uma missão. E a cada dia nós temos que se apegar ao Mestre e com fé nos prostrarmos diante dos seus pés e deixar que se cumpra em nós a vontade de Deus. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Sigam nessas séries de estudo, busquem na palavra, fique confiante. Deus sempre tem um manancial para abençoar a nossa vida. Tchau! Nos vemos aí nos demais estudos e estamos firmes aí, tá? Deus abençoe a cada um.